Olá, sou o professor Creito e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre esfera, né? A gente vai falar sobre o conceito de esfera, a definição que é uma esfera, sobre a posição relativa de uma esfera com relação ao plano, certo? Então a gente vai trabalhar esse tipo de conteúdo hoje na nossa aula, certo? Então, uma esfera a gente considera um ponto O do espaço, um ponto O qualquer do espaço, e uma medida R, né, de tal maneira que esse R seja maior do que zero. Chama-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R. O que seria isso? Ou seja, a gente tem aqui um ponto O do espaço, né? Isso aqui a gente chama de centro, né? Tem um R, que a gente chama de raio, né? Onde esse raio tem que ser maior do que zero. Né? Sendo maior do que zero, então o conjunto, o que é a esfera? De centro O e raio R. É o conjunto de todos os pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R. Então, todos os pontos aqui do espaço em que as distâncias ao ponto O são menores ou iguais a R, isso é o que a gente chama de esferas. Esfera, certo? O conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores do que R é chamado de interior da esfera. Então, todos os pontos em que a distância é menor do que o raio, né, a distância desse ponto ao ponto O, que é o centro da esfera, é menor do que o raio, a gente diz que essa parte, essa região é chamada de interior da esfera. Então, o interior da esfera é todos os pontos cuja distância ao ponto O é menor do que o raio, né? Então, qualquer ponto que a distância seja menor, a distância ao centro, que é o ponto O, seja menor do que o raio, esse ponto é um ponto interior da esfera, certo? Então, e o conjunto dos pontos cujas distâncias ao ponto O são iguais a R é chamado de superfície esférica, né? Então, se a gente pega um ponto e aí calcula a distância desse ponto ao ponto O, né, que é o centro, e essa distância é igual ao raio, é igual a R, isso a gente chama de superfície esférica, certo? Então, a superfície esférica é o conjunto de pontos cuja distância desse ponto ao centro é menor ou é igual ao raio, certo? Se for menor do que o raio, é um ponto interior à esfera. E o conjunto dos pontos do espaço, né, cujas distâncias ao ponto O são maiores do que R, é chamado de exterior da esfera. Então, qualquer ponto que a gente pegue no espaço e aí faça a distância desse ponto ao centro da esfera, ao ponto O, e essa distância é maior do que R, então esse ponto ele pertence ao exterior da esfera, ou seja, é um ponto exterior à esfera. Não faz parte do conjunto de pontos que formam a esfera, né? Que são todos os pontos menores cujas distâncias são menores ou iguais a R. Esses pontos fazem parte, ou seja, esses pontos é o que formam a esfera, né? E se eu tenho um ponto maior do que R, esse ponto é um ponto exterior. Seria o caso de um ponto exterior à esfera. Então, a definição de esfera seria isso, né? É o conjunto de pontos, né? Conjunto de pontos onde a distância de um ponto, desse ponto que pertence à esfera ao centro, ao ponto O, são menores ou iguais a R. Se forem menores, esse é um ponto que a gente chama de ponto interior. Se forem iguais, esse ponto pertence à superfície esférica. Se for maior do que o raio, essa distância, esse ponto é um ponto exterior à esfera.
Então vamos ver a posição relativa entre um plano e uma esfera. Vou falar um pouco disso. O que seria essa posição relativa? Então primeiro a gente vai falar do plano secante a uma esfera. Certo? Então um plano alfa é secante a uma esfera de centro O e raio R se somente se ambos têm em comum infinitos pontos. Então o plano vai ser secante a uma esfera se eles tiverem em comum infinitos pontos. Ou seja, aqui o plano alfa, ele é secante a essa esfera de centro O e raio R. Porque ele tem em comum, esse plano alfa, a esfera, ele tem em comum infinitos pontos. Então isso aqui seria um plano secante a esfera. E algumas propriedades, né? Um plano secante a uma esfera. Que propriedades seriam essas? Primeira é que um plano secante a uma esfera de centro O e raio R, ele vai ser secante se somente se a distância D de alfa ao ponto O, de alfa ao ponto O, é menor do que R. Então, se a gente calcular a distância do plano, que é o plano alfa, ao centro da esfera, e for menor do que R, então esse ponto, ou esse plano, ele é um plano secante à esfera. Né? Nesse caso aqui, a gente tem a distância menor do que o raio. Né? Então, sempre que for menor do que o raio, vai ser um caso de plano secante. A intersecção de uma esfera, outra propriedade, que é a intersecção de uma esfera com um plano secante a ela, é um círculo chamado de secção plana da esfera. Né? Então aqui a gente tem aqui, ó, que é a intersecção, né, que essa região aqui é o que a gente chama de secção plana. Veja, o plano cortou a esfera e aí gera essa região aqui, né, que é a secção plana. E aí vamos falar um pouco do teorema de Pitágoras e a secção plana da esfera. Ou seja o alfa, né? A gente tem um alfa, que é o plano. Um plano secante é uma esfera de centro O. E raio R, tal que. Né? Então, tem um plano aqui, plano alfa. Temos uma esfera de raio R, centro O. A distância de alfa ao ponto O, né, que é o centro, é igual a D, onde esse D é maior do que zero. Né? A distância de alfa, que é o plano, aqui é o ponto O, é uma distância que a gente chama de distância D. A secção plana, determinada por alfa na esfera é... Então tá aqui. A gente tem a secção plana, que é essa região aqui. É um círculo, né, de centro O, O'. Secção plana é um círculo de centro O'. E raio R, seria esse raiozinho aqui. Teria aqui um raio R. Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente pode ter? Tem aqui, ó, a distância de O', que é a secção plana. Tem centro O', até o centro da esfera, que é O. Isso aqui a gente chama de D, né? Acabou de chamar de D. E aí a gente tem o raio desse círculo, né? Que é círculo da secção plana, a gente chama de R. E aí o raio da esfera, que é o R maiúsculo. Né? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente pode ter? A gente pode dizer o seguinte, que o R maiúsculo, né, seria aqui no caso, pelo teorema de Pitágoras, seria a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a distância ao quadrado, ou seja, essa distância de O', que é o centro do círculo da secção até O. Então, isso aqui é D ao quadrado pelo teorema de Pitágoras, mais R ao quadrado, onde esse R ao quadrado é o raio do círculo da secção plana, certo? Então, o raio do círculo da secção plana a gente chama de Rzinho. E aí, a gente tem que o raio da esfera ao quadrado é igual à distância da secção plana ao centro da esfera,
o centro O, mais o raio desse círculo, que é da secção plana. Então, tem essa relação através do Teorema de Pitágoras, que relaciona secção plana e a esfera. O plano, quando ele é secante à esfera, e aí a gente tem essa relação. Então a gente viu o plano secante, né? Então agora a gente vai falar sobre o plano tangente. O que seria esse plano tangente? Então, temos um plano alfa é tangente a uma esfera de centro O e raio R, se somente se ambos têm em comum um único ponto, né? Ou seja, o plano secante, a gente viu que ele tinha em comum com a esfera infinitos pontos. Já no plano tangente, ele vai ter um único ponto em comum, que a gente vai chamar aqui de T. Ou seja, a gente tem um plano alfa, está tangenciando a esfera, né? Tem esfera de centro O e raio R, onde a distância de O até T, que é o ponto, o único ponto em comum, é igual ao raio da esfera. Então, quando isso acontece, esse plano é um plano tangente. Algumas propriedades do plano tangente, né? Então, a gente tem um plano tangente, plano alfa, a uma esfera de centro O e raio R, se somente se a distância de alfa ao ponto O é igual a R, como a gente acabou de falar, né? Ou seja, a distância é igual a R, distância do plano ao centro da esfera. A intersecção de uma esfera de centro O com um plano tangente a ela é um conjunto formado por um único ponto T. Ou seja, a gente acabou de falar quando eles têm em comum somente um único ponto. Tal que a gente tem aqui o plano, e aí OT, né, seria isso aqui, OT é perpendicular ao plano alfa, certo? Então, quando isso acontece, na verdade, isso é outra propriedade de um plano tangente. A gente tem que esse segmento aqui, ele é perpendicular ao plano alfa. Segmento OT. OT é perpendicular ao plano alfa. E aí a gente tem plano exterior a uma esfera, né? O que seria isso? Então, um plano alfa é exterior a uma esfera. Plano alfa aqui é exterior a uma esfera de centro O e raio R, se somente se não existe pontos em comum. Não tendo ponto em comum, a gente tem o caso de um plano ser exterior à esfera. Ou seja, aqui a gente tem o plano alfa, né? Temos o plano alfa, temos a esfera, e observe que a distância da esfera até o plano, essa distância é maior do que o raio. Então, quando isso acontece, a gente tem um caso de plano exterior. E aí uma propriedade dessa relação de plano exterior à esfera seria: um plano é exterior a uma esfera de centro O e raio R, se somente se a distância de alfa ao ponto O é maior do que R, isto é, D é maior do que R. Então a distância do plano a alfa é maior do que o raio. Quando isso acontece, é um plano exterior. Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje, né? E aí nas próximas aulas a gente vai falar um pouco de volume e de área de uma esfera. Até mais.